Olá! Eu me chamo Helena e quero lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Elevação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Eu convido você a fazer mais essa reflexão comigo. Muito obrigada. Boa noite a todos. As nossas primeiras palavras são sempre de agradecimento pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesses momentos que são muito importantes para todos nós, não pela minha presença, mas porque certamente nós, se estivermos em sintonia com a espiritualidade, nós receberemos boas intuições, quem sabe conseguiremos a solução para aquela questão que está na nossa mente há tanto tempo e a gente não encontra uma solução. Quem sabe não vai ser hoje. Então sempre agradecemos muito pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do estudo e sempre pedimos com eternos pedintes que Deus nos ajude para que todos nós possamos estar conectados com a espiritualidade superior, que possamos retirar bons proveitos de tudo aquilo que chegará até nós pelo Evangelho. Na noite de hoje, nós vamos conversar sobre um item, que é o item 6, que está lá no capítulo 9. Está no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, só repetindo, que eu fiquei meio enrolada no início. Na noite de hoje, nós vamos conversar sobre um item, que é o item 6, a afabilidade e a doçura, que é um item que está lá no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Antes de nós começarmos a conversar sobre o item propriamente dito, nós buscamos lá no dicionário o que é ser brando. E lá no dicionário vem dizendo assim para nós: brando é aquele que se caracteriza pela docilidade. É um indivíduo afável. É aquele no qual as medidas não têm severidade e não têm rigidez. Então são pessoas que tomam atitudes, mas que são pessoas flexíveis. Não são pessoas que são rudes umas com as outras. Mas aí eu falei, bom, já que são indivíduos dóceis e afáveis, eu vou procurar o que é dócil e o que é afável. E dócil, que aprende com facilidade, que se submete a alguém ou a algo sem oferecer resistência. E nesse ponto, eu confesso que eu fiquei pensativa. Eu falei, que se submete a alguém ou a algo sem oferecer resistência? Eu vou depois trazer aqui para nós uma explicação para isso. E afável é aquele indivíduo que é delicado, que é educado no trato com o outro. É amável, é cortês. E olha o exemplo que está no dicionário. Apesar da crise que atravessa, continua afável. Isso tem tudo a ver com o que está no Evangelho, falando para nós sobre a afabilidade e a doçura. Tem tudo a ver. Só que como nós começamos a conversar sobre essa questão da brandura, nós sabemos que essa é uma das bem-aventuranças, né, que fazem parte, é uma das bem-aventuranças que faz parte do Sermão do Monte, que foi a última pregação de Jesus antes da crucificação. E eu fui lá no livro Boa Nova, quem tiver o livro, ou mesmo quem não tiver o livro, mas tiver acesso à internet, pode conseguir essa página para ler, que eu acho que vale a pena. É no livro Boa Nova,
capítulo 11, está na página 74 do meu livro, que fala sobre o Sermão do Monte. E lá nesse capítulo, Humberto de Campos fala para nós o que aconteceu antes do Sermão do Monte. Ele nos conta o que aconteceu nos momentos anteriores. Aí ele nos diz que Levi, que era um dos apóstolos de Jesus, um cobrador de impostos, recebeu em sua casa 3 companheiros. Porque as pessoas queriam muito estar na companhia de Jesus, mas só que Jesus nem sempre estava ali. Então, como Jesus não estava sempre ali, porque ele fazia suas peregrinações, ele fazia as suas meditações, então as pessoas procuravam os apóstolos, porque para elas é como se elas estivessem mais próximas do Mestre. Eu vou procurar o apóstolo, porque esse apóstolo que está sempre com Jesus vai me trazer um conforto, vai me trazer uma palavra. Isso também é um fato que deve chamar a nossa atenção, porque para muitas pessoas nós somos a doutrina espírita. É claro que se a pessoa deixa de fazer algo ou alguma coisa porque um de nós errou, essa pessoa está tendo uma visão um pouco equivocada da doutrina. Mas isso não retira a nossa responsabilidade. A responsabilidade de nós sermos sempre os melhores que nós conseguirmos. É importante nós nos lembrarmos que perfeitos nós não somos, que errar nós iremos. No entanto, é sempre muito importante nós termos um foco, nós termos um direcionamento. E quando nós temos esse direcionamento, os nossos erros, ainda que aconteçam, porque eles vão acontecer mesmo, eles acabam ficando mais claros para nós. E dessa forma nós teremos mais consciência e conseguiremos dar conta das nossas mazelas o mais rápido possível. Então, esses companheiros foram lá procurar Levi. Queriam ouvir uma palavra de estímulo, de apoio. Só que quando eles chegaram lá, Levi já ficou espantado. Quando eles falaram que eles estavam ali porque eles queriam também trabalhar com a propagação do reino de Deus, Levi mais espantado ficou ainda. E ele disse assim para esses companheiros. Foram 3, Lissandro, Áquila e Pafos. Para o Lissandro ele falou assim: como é que você vai ajudar na propagação do reino de Deus se você é um aleijado? É a expressão que ele utilizou. Então, estava chamando a atenção para uma necessidade que ele tinha na questão física. Para o Áquila, ele falou: e você, Áquila, que foi abandonado pela própria família sob peso de sérias acusações? Nem a sua família ficou com você? Então como é que você vai propagar o reino de Deus? Mostrando uma mazela moral de Áquila. E finalmente, para Pafos, ele disse: como você vai ajudar na propagação do reino de Deus se você não dá conta nem das suas próprias aflições? Está cheio de problemas. Apontando uma mazela emocional. Então nós observamos que Levi apontou tanto mazelas físicas, morais, quanto emocionais daqueles companheiros. E eles, está escrito lá, Humberto de Campos diz assim mesmo: cabisbaixos e humilhados. Olha, eles foram procurando uma palavra de estímulo, de incentivo, e eles esperavam ser bem recebidos, porque afinal de contas eles estavam querendo ser trabalhadores na seara do Senhor. E eles saem cabisbaixos e humilhados. Mas olha só que essa parte que eu achei mais interessante. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. Então Levi pegou aquilo tudo e jogou, atirou nesses companheiros.
A gente sabe que às vezes a verdade precisa ser dita, mas a gente não pode pegar a verdade e fazer dela algo que vá ferir o outro. Não é esse o objetivo da verdade. E sempre lembrando que a verdade vai depender muito do ponto de vista. Dependendo do ponto de vista daquela pessoa, o que eu estou falando é verdadeiro ou não. Então é importante nós termos também esse cuidado. Só que o que aconteceu? Esses companheiros ficaram assim, cabisbaixos, humilhados, mas eles pensaram: Jesus vai pregar hoje lá no monte. Vamos até lá mais tarde. Quem sabe ele não dá para nós uma palavra de estímulo. E é claro que o mestre não fez diferente. Eles foram até o monte, ouviram essas bem-aventuranças maravilhosas, todas elas o Sermão do Monte, ficaram novamente cheios de energia, de boa vontade, de disposição. E algo muito bom aconteceu, que foi Levi perceber o seu erro. Até porque antes da pregação, logo depois que esses companheiros foram embora, Jesus chegou à casa de Levi e Levi contou para Jesus o que ele havia dito. Imagina, Senhor, esses três eles vieram aqui e falaram que queriam trabalhar na sua vinha. Não, eu falei logo tudo que eles tinham e eles foram embora, porque não dá para trabalhar. Isso vem de onde? É porque o Levi era uma pessoa que não tinha bom coração? Não. É que na cultura hebraica, que vinha também, isso já era algo que vinha lá da cultura greco-romana, se, por exemplo, uma criança nascesse com alguma necessidade especial, essa criança era afogada no rio. Então você não podia demonstrar, não só na questão física, mas também na questão emocional, na questão moral, você não poderia demonstrar o que para eles era fraqueza. Você tinha que ser aquela pessoa firme o tempo inteiro, aquela pessoa inflexível, aquela pessoa rígida, que é justamente o contrário do que nós lemos que está lá no dicionário. Então nós vamos perceber, com uma página que eu vou trazer aqui para nós, que uma coisa é nós sermos firmes no nosso falar sim, sim, não, não. Outra coisa é nós nos valermos disso que nós acreditamos e nos colocarmos diante do outro como se nós fôssemos superiores ao outro. Nós vamos perceber que existe uma diferença. Então, Levi trazia isso com ele, fazia parte da cultura dele. E quando ele foi ao monte e ele também ouviu as palavras de Jesus, juntando com o que Jesus havia dito para ele anteriormente, que Jesus advertiu Levi antes, enquanto eles conversavam. Por isso que eu digo que vale a pena a leitura. Não dá para nós falarmos aqui porque é um pouquinho extenso, mas vale a pena a leitura. Então, quando Levi finalmente ouve no monte aquilo tudo, é como se ele mesmo tivesse retirado das suas costas aquele peso. Ele não precisava se mostrar forte o tempo todo. Ele poderia sim demonstrar que ele estava com uma aflição, que ele estava se sentindo triste. Ele poderia sim mostrar que ele havia errado com o outro, porque isso não iria diminuí-lo diante de Deus. E acontece algo muito bonito, que ele abraça esses três companheiros, se desculpa com eles, e daquele dia em diante a casa de Levi ficou aberta para todos que quisessem entrar. Então Levi aprendeu a lição dele. Ele aprendeu que todos nós somos irmãos, que cada um de nós tem as suas dificuldades, mas que cada um de nós tem as suas potencialidades, tem as suas belezas, e nós sempre podemos contribuir no reino de Deus, seja de qual forma for, desde que nós façamos, como nós vimos na leitura introdutória, desde que nós façamos ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse conosco.
se nós agirmos sempre assim com o outro, nós só teremos felicidade. Porque se nós só queremos tudo que é bom e o que é melhor para nós, nós iremos também querer o que é bom e o que é melhor para o outro. Dito isso, falando aqui da questão, né, só retomando, que eu conversei com vocês sobre a docilidade, que é aquele que se submete a alguém ou a algo sem oferecer resistência. Tem uma página no livro Jesus no Lar. Para quem não conhece, o livro Jesus no Lar, ele foi psicografado por Chico, ditado por Neio Lúcio, e ele narra os encontros de Jesus na casa de Pedro. Geralmente, ao anoitecer, Jesus ia para a casa de Pedro. Na verdade, Jesus ficava a maioria do tempo lá, mas as pessoas iam para a casa de Pedro, elas se reuniam para ouvir o mestre. E nesse dia não foi diferente. Quem tiver oportunidade de ler, é a lição 17, a exaltação da cortesia. Jesus falou sobre a mansuetude e disse que os mansos herdariam a terra. Exaltou essa qualidade da mansidão. E os apóstolos ficaram intrigados. E, na verdade, eles nem gostaram muito, né? O Lúcio diz aqui, a afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Por quê? Novamente, nós precisamos nos lembrar que isso aconteceu há mais de 2000 anos. E naquela cultura, naquele povo, havia muito o uso da força física. Era um constrangimento físico. Era uma questão muito até mesmo de arbitrariedade. Era uma autoridade, muitas das vezes, sem um aporte moral. Então, os apóstolos não gostaram muito daquilo. Até porque nós precisamos nos lembrar que para muitos Jesus era aquele que iria ter um exército armado. Jesus era aquele que iria conquistar o mundo pela força. Não podemos nos esquecer disso. Só que Jesus o tempo inteiro mostrava que esse não era o caminho que ele iria seguir. Mas nem todos os apóstolos perceberam. Haja vista o que aconteceu com Judas e toda aquela questão. E aí os apóstolos ficaram intrigados. Eles pensaram assim: tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Outra dúvida: como? Não, se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Como é que eu vou ser brando se eu tenho que lutar? Que para eles era isso. Como então? Então não estou entendendo. Como é que eu vou conseguir isso? Se o mal... Olha só esse trechinho, vê se vocês nunca pensaram nisso. Eu já pensei. Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Então, eles levaram ao pé da letra aquela questão de você não demonstrar resistência, nem a nada, nem a ninguém. Eles levaram isso ao pé da letra. Como é que eu vou fazer então? E é interessante que eles perguntam, né? O triunfo inadiável do bem. Os apóstolos, assim como muitos de nós, também tinham essa urgência da implementação do bem. A urgência
do reino, da propagação do reino de Deus, da implantação do reino de Deus. Eles tinham essa urgência. Só que Deus trabalha devagar. Deus não corre. Ele respeita o tempo. Em muitas parábolas, em muitas falas de Jesus, nós observamos a comparação que ele faz com os elementos da natureza. Por que isso? Porque a natureza, ela tem o seu ciclo. Se eu plantar café hoje, eu não vou colher café daqui a uma semana. Eu não vou conseguir tomar uma xícara de café daqui a uma semana, com aquele café que eu plantei. Então, para nós, fica essa urgência de nós querermos fazer logo. No entanto, o nosso trabalho é de semear. E o semeador saiu a semear. Nós vamos semear, mas não é garantido para nós que nós vamos colher os frutos daquilo que nós semeamos. O que nós podemos ter certeza é que nós vamos colher em algum momento os frutos da nossa semeadura em relação a nós mesmos, mas não em relação ao outro. Porque aqui, quando os apóstolos falam, eles não estão falando em relação a eles. Eles estão falando em relação ao outro. Em vários momentos do Boa Nova, nós observamos os apóstolos falando que Jesus tinha que se encontrar com os poderosos, que Jesus tinha que conseguir o apoio de fariseus para que o reino de Deus fosse implantado. Então eles não percebiam, como eu acredito que muitos de nós também não conseguimos perceber, a sutileza do que é esse reino de Deus. Se hoje nós temos dificuldade, imagine há 2000 anos. Pior ainda, mais difícil ainda era, né? E aí Jesus ficou esperando que as pessoas se manifestassem, porque ele percebeu aquela inquietude, mas Jesus sempre respeita. Nos livros de Neio Lúcio é sempre interessante, porque Jesus, ele sempre respeita. E Neio Lúcio coloca assim: o divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava, sereno, que os seguidores se pronunciassem. Quando nós vamos aprender a ser assim? Eu digo nós pensando em mim, né? Porque nós queremos que o outro, se de repente nós despertamos para algo, nós queremos que todos que estão ao nosso redor façam o mesmo despertamento ao mesmo tempo que nós. Nós muitas das vezes, com boa intenção, não é com má intenção, nós atropelamos o tempo do outro. É muito importante nós refletirmos sobre isso. Porque Deus não violenta as nossas consciências, e nem Jesus. Nós podemos nos lembrar que todas as vezes que alguém procurava Jesus para pedir algo, o que Jesus perguntava? O que queres que eu te faça? Ele não saía fazendo, deixa, você é cego? Então tá, você quer a visão, né? Então eu vou te restituir a visão. Você é paralítico? Então eu vou fazer com que você consiga andar novamente. Jesus não fazia isso. Da mesma forma que ele percebeu, como Neio Lúcio diz, a indagação e a curiosidade que permeava as pessoas e principalmente os apóstolos. Mas ele esperou. Ele não acelerou, ele não correu. E o primeiro a falar foi Judas. E Judas pergunta: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Olha só, ficou indignado. Os corações acovardados. Percebam como para eles era difícil essa sutileza que Jesus transmitia.
Para eles era muito difícil, até mesmo, como eu já falei, por causa da questão toda histórica e social na qual eles estavam inseridos. Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Quer dizer que ser manso para eles era ser covarde. E para muitos de nós é. Ser humilde é covardia. Ah, humildade é para os fracos. Quem é bom se mostra logo. Já ouvi isso muitas vezes. Mas é a sutileza, é o caminho que nós ainda temos que percorrer. Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados. Quer dizer que ser pacífico demonstrava que eu não podia testemunhar minha fé. Imagina, né, Estevão? Se Estevão não testemunhou a sua fé, Joana de Cusa se não testemunhou a sua fé. Mas é a dificuldade. E é por isso que nós precisamos estudar, é por isso que nós precisamos refletir, para que esses ensinamentos não fiquem somente na nossa mente, mas que eles consigam de fato penetrar nos nossos corações. Jesus não respondeu de imediato, porque Jesus estava esperando que outra pessoa perguntasse, porque ele sabia que ia perguntar. Ele esperou um pouquinho, veio Pedro. Sim, mestre. Se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Agora, olha só, o extremo, né? Nós percebemos aqui extremos. Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Então, é o extremo. Ou eu vou agir com violência, ou eu vou deixar que tirem até a minha própria vida sem nenhuma resistência. O que será que Jesus respondeu? O Cristo sorriu como tantas vezes e anunciou calmo. Todas as vezes que o Lúcio vai colocar aqui para nós as palavras de Jesus, ele escreve que Jesus estava calmo, sereno, paciente, sempre exaltando essas qualidades. Jesus diz: enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade. Olha só, da preguiça que se mascara de humildade. Nem da covardia que se veste de cordura. São os disfarces, né? São as capas que nós usamos para disfarçarmos a nossa preguiça, a nossa covardia. Se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências. Às vezes, as conveniências humanas. Às vezes nós percebemos algo de errado, mas nós não falamos, né? Nós não falamos não porque nós queremos a paz, não porque nós queremos evitar que o outro sofra, mas porque é conveniente para nós. Então, essa medida, sabermos, termos essa noção, vai requerer de nós muito amor no coração. Porque se as nossas atitudes estiverem motivadas pelo amor, com toda certeza nós iremos acertar. Mas caso contrário, nós iremos olhar o que é melhor para nós nesse sentido mais egoísta. E aí Jesus continua a falar e ele diz assim depois, né? Eu estou cortando porque é muito grande. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Falou tudo. É lá a lei áurea. Somos credores da cortesia uns dos outros. Eu vou ser cortês e vou receber essa cortesia. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão.
Isso aqui é uma busca pessoal. Utilizar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. É o equilíbrio. É nós sabermos quando falar, quando calar. É nós utilizarmos essa energia, mas que não é uma energia destrutiva, não é uma energia que vem disfarçada de raiva, de rancor, de mágoa, às vezes de inveja, de rebeldia. Então, a gente pega tudo isso que está sentindo e coloca naquele ato. Não, mas ele precisa ouvir a verdade. Mas qual verdade? Qual foi de fato a minha intenção? E nós podemos enganar a todos, mas Deus nós não vamos enganar. Então é importante nós sabermos o que nos motiva. Não tinha uma propaganda que perguntava o que faz você feliz? Me lembrei agora dessa propaganda. Tinha lá, né? O que faz você feliz? Nós precisamos perguntar: o que me motiva? Eu quero falar algo, mas qual é a minha motivação? Será que a minha motivação realmente está totalmente banhada no amor? Ou será que, na verdade, eu estou querendo utilizar aquela situação para dar vazão à minha cólera, ao meu rancor, aquilo tudo que está guardado ali, às vezes até em relação àquela pessoa mesmo? Isso só cada um de nós que poderá responder, né? Por isso que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém responde pelo outro, cada um vai responder por si mesmo. E já que nós conversávamos sobre a semeadura e sobre a colheita, nós sabemos que a semeadura é livre, porque enquanto nós estamos semeando, nós estamos utilizando do nosso livre-arbítrio. Mas a colheita passa a ser obrigatória, porque no momento da colheita eu não tenho mais livre-arbítrio, eu não tenho mais o que fazer. Eu vou ter que colher o que tem ali. Eu utilizei a minha liberdade no momento do plantio, mas na hora da colheita, não tem jeito. Acabou-se o livre-arbítrio. Quem está comandando toda a situação é Deus. Então é importante nós também nos lembrarmos disso. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E segue Jesus. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal. Gente, olha só. Que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Quantas e quantas vezes nós fazemos os nossos pedidos a Deus e nós não sabemos o que pedimos. Achamos que aquilo que estamos pedindo vai ser a solução para a nossa vida. Achamos que com aquilo ali, se nós conquistarmos aquela determinada coisa, aí sim nós seremos felizes. Mas nós não teremos essa felicidade plena aqui. Os momentos verdadeiros de felicidade que nós temos aqui no nosso planeta são os momentos nos quais nós estamos em sintonia com as leis de amor, de justiça e de caridade. Então, com essas palavras, Jesus exalta a cortesia, a gentileza e afasta de uma vez por todas a violência, seja ela de que forma for. Faz um tempinho, uma companheira me perguntou até mesmo sobre Judas, mas ele não nasceu para fazer aquilo? Não. Tem lá no livro dos Espíritos, né, falando para nós. Nenhum espírito nasceu para fazer o mal. E não existe essa ideia de que pela violência, pela força física, seja uma violência também física ou verbal, a pessoa vai levar o bem. Não. Nosso guia e modelo, de acordo com o livro dos Espíritos, é quem? Jesus. Em que momento Jesus foi descortês? Em que momento Jesus
foi violento. Algumas pessoas, justamente por não conhecerem, quando nós falamos isso, às vezes elas levantam a questão de Jesus no templo. Ah, mas Jesus foi lá no templo e ele virou tudo, jogou tudo no chão, ele ficou com raiva. Não ficou. Não ficou porque Jesus, de acordo com a revista dos Espíritos, com a revista Espírita, eu acho que é de 1848, não vou me lembrar exatamente agora, fala para nós que espíritos como Jesus não erram, ainda que encarnem na Terra. Diferentemente, por exemplo, de Alcione, que ela reencarna por amor, mas ela corre o risco de falir, porque ela ainda não é o espírito crístico. Ela é um espírito elevado, mas ela ainda não alcançou a condição crística. E todos nós um dia chegaremos lá, nessa condição crística. Então Jesus, ele não é passível de erro. Esses sentimentos que nós temos passam longe de Jesus. O que aconteceu lá no templo era simplesmente uma atuação. Isso fazia parte do Antigo Testamento. Era o jeito que os profetas levavam as palavras. Era encenação, era uma encenação profética. Então, às vezes a gente confunde justamente por desconhecer. Mas Jesus não ficou com raiva. Jesus estava ao contrário, fazendo uma encenação profética. Que temos tantas, né, no Antigo Testamento. Tem uma, inclusive, que eu não vou me lembrar o nome agora do profeta, ele vai para Paulo. Não é nem do Antigo Testamento, tem uma do Antigo Testamento, mas essa de Paulo foi bastante interessante. Ele se debateu todo, se jogou no chão, fez um monte de coisa, fez, foi embora e não falou nada, porque era uma encenação profética. E deu a entender para Paulo que ele sofreria muito, e o que de fato a gente sabe que aconteceu. Então, Jesus não foi violento em momento nenhum, a menos que nós acreditemos que o Cristo, o Jesus, o Cristo, um dos Cristos de Deus, que é co-criador do planeta Terra, não tivesse o poder de quebrar aquelas algemas que o prendiam. Ele que curou o leproso, que devolveu a visão. Então aquelas algemas para Jesus era nada, mas ele se submeteu. Ele se submeteu e nem nesse momento ele foi violento. E é algo que eu sempre repito, as pessoas que assistem as minhas palestras devem estar até cansadas, mas me chama muita atenção no momento da prisão de Jesus. Ele olha para Judas e pergunta: amigo, a que vieste? Emmanuel tem uma página com esse título: amigo, a que vieste? E ele, tranquilo, porque ele sabia de tudo. Ele tinha esse conhecimento da possibilidade do erro, mas ele veio cumprir com o papel dele, né? E ele fecha aqui dizendo: a eles, aos mansos e pacíficos, pertencerá o domínio espiritual da terra. O domínio espiritual da terra. Porque o domínio político, o domínio financeiro passam. Tudo passa. Como eram as estátuas romanas? Elas não tinham cabeça. Porque cada hora era uma cabeça, né? Cada hora era um. Passa. Todo mundo que está no poder passa. Todo mundo que está na riqueza atualmente, no momento, passa. Isso vai passar. Depois que partir daqui, não vai levar esse poder. Não vai levar essa riqueza. Temos lá no nosso evangelho, na parte que fala das riquezas, você pode servir a Deus e a Mamon, a rainha de França, contando para nós a experiência dela. Então, os brandos e pacíficos, a eles pertencerá o domínio espiritual da terra.
Porque esse é o domínio que nós tanto buscamos, o domínio até mesmo de nós próprios. Porque às vezes nós não temos domínio sobre as nossas emoções. Eu não sei vocês, mas quantas vezes depois que eu falo algo eu digo, para que eu falei isso? Depois que eu faço, para que eu fiz isso? Eu já sei que não é assim, mas eu fiz, eu falei, porque faz parte do nosso processo. Nós estamos aprendendo, fazendo escolhas, e às vezes nós escolhemos errado. Tanto escolhemos errado que estamos aqui nesse mundo. Mas, se continuarmos a nos esforçar, iremos conseguir rapidamente, assim espero, colher não mais espinhos, mas colher as uvas. Mas para colher uva, eu preciso plantar uva. Ninguém colhe uva em espinheiros, né? Nós já sabemos disso. E aí Jesus termina dizendo que nós precisamos agir dentro das normas do amor e do respeito. Quem age assim é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Vale a pena a leitura dessa página para quem tiver interesse. Tem só uma questão que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que é quando esse espírito Lázaro diz para nós que há pessoas que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade. E me lembrou o que nós lemos sobre a afabilidade, que vem dizendo para nós, apesar da crise que atravessa, continua afável. Aquela pessoa que é afável, que é delicada, que é educada com o outro, ela tem essa característica nela. Só que por um outro lado, no finalzinho aqui, vem falando para nós sobre a hipocrisia, dizendo que há pessoas que fingem ser aquilo que elas não são. Eu me lembrei que tem uma parte no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem uma partezinha na qual Leon Denis fala sobre essa suposta hipocrisia. E ele vem dizendo para nós que muitas das vezes as pessoas, elas aparentam ser aquilo que elas não são, não por hipocrisia, mas é porque elas querem alcançar aquele objetivo. Então isso é importante. É importante nós nos lembrarmos disso para nós não nos sentirmos hipócritas e para nós nos lembrarmos de que às vezes aquele irmão que uma hora age de um jeito e outra hora age do outro, ele não está sendo hipócrita. Pode ser que ele esteja na busca da sua melhoria, assim como nós. Só que como ele ainda não tem aquele conteúdo já concretizado dentro dele, ele vai errando. Ele uma hora faz, outra hora não faz. Uma hora ele consegue, outra hora ele não consegue. Quantos de nós somos assim? Eu me percebo assim em muitas situações. Às vezes eu consigo agir do jeito que eu quero, às vezes eu não consigo. O próprio Paulo já nos dizia, porque ainda faço o que não quero e não consigo fazer o que quero. Então, às vezes nós conseguimos fazer o que queremos em determinadas situações, em outras não. Por quê? Porque nós ainda não temos esse conhecimento sedimentado em nós, mas nós estamos a caminho da luz. Então isso é importante para nós termos paciência conosco, para nós termos paciência com o outro, sempre lembrando a regra áurea. Vamos fazer com o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco. Se nós queremos que as pessoas sejam afáveis e dóceis conosco, que sejamos também com elas. Porque esse item fala para nós que tanto a afabilidade e a doçura são produtos da benevolência, que por sua vez é fruto do amor ao próximo. Então está tudo ligado. Tudo no Evangelho está sempre ligado ao amor. Nós rodamos, vamos aqui, vamos ali, mas caímos sempre
na lei de amor. E o dia que nós estivermos afinadinhos com essa lei do amor, nós seremos de fato felizes. Nós conquistaremos a felicidade e a paz que nós tanto desejamos e tanto queremos. Bem, agradeço muito pela oportunidade de trabalho. Peço desculpas, não sei mesmo o que houve, mas o importante é que estamos aqui de volta. Muito obrigada, que nós consigamos nos conectar cada vez mais com Deus, conectar com esse amor de Deus, porque afinal de contas nós estamos imersos no amor de Deus. O fluido cósmico universal está aqui, ao redor de todos nós. Então, se nós nos conectarmos, nos sintonizarmos com as forças do bem, certamente não nos faltará nem a coragem e nem nos faltará o bom ânimo para seguirmos em nossa caminhada fazendo sempre o melhor que nós pudermos. Muito obrigada pela atenção mais uma vez.